ela começa muito antes do que a gente imagina. Desde a antiguidade, quando o homem criava modos para caçar, criando fogo, suas moradias, eles estavam criando técnicas, ou seja, eles estavam fazendo ciência. Falando dos mesopotâmicos, eles se desenvolveram bastante na área da arquitetura, literatura e na ciência, principalmente na astronomia e na astrologia. Inclusive, foram eles que dividiram o ano em 12 meses e a semana em 7 dias, com cada período de 12 horas. Também dividiram o círculo em 360 graus e contribuíram para o cálculo da raiz quadrada e a raiz cúbica. O Egito também não ficava para trás. Eles desenvolveram sistemas numéricos, ajudaram nas contas de multiplicação, divisão, e grandes teoremas saíram de lá, como o Teorema de Pitágoras. Na Grécia, vamos ter o surgimento de grandes filósofos. Um dos primeiros foi Tales de Mileto, um filósofo do Ocidente que também era matemático, astrônomo, e foi um dos primeiros a contestar a mitologia, observar que nem todos os fenômenos aconteciam pela explicação da mitologia da época. Assim, teve grandes contribuições na ciência, como prevê o primeiro eclipse lunar, e também é considerado como pai da geometria, por conseguir calcular a altura das pirâmides através das suas sombras. Outro grande filósofo foi Pitágoras. Ele defendia que tudo era número. Teve grandes contribuições para a matemática e para a música, fundador de uma comunidade chamada Pitagórica, que foi responsável por muitas ideias filosóficas que influenciam até hoje. Inclusive o seu famoso teorema, o Teorema de Pitágoras. Outro filósofo foi Demócrito, junto com seu mentor Leucipo, tiveram grandes contribuições para a químico-física, inclusive foi um dos primeiros idealizadores do átomo. Eles acreditavam que tudo era composto por partículas de moléculas. Todos esses filósofos foram muito importantes e influenciaram outros pensadores, como Platão. Ele defendeu que a ciência não é com efeito, ou seja, é obtida através da razão. Logo, ele defendia a razão versus o empírico, ou seja, a realidade é diferente da fantasia. Além disso, ele contribuiu muito para a ciência. Por exemplo, na área de geometria, tem os seus famosos sólidos geométricos, que envolvem muitas teorias geométricas com suas regularidades, e além disso, eles foram associados aos elementos da natureza. Aristóteles, ele foi considerado o mais importante filósofo da Grécia, ao lado de Platão. Sua obra é variada e numerosa. Escreveu sobre lógica, física, metafísica, biologia, ética, política e retórica. Aristóteles, ele passou a considerar a vaidade intelectual a partir do empírico. O conhecimento da verdade, para Aristóteles, deveria passar por dois campos do nosso saber, o intelecto puro e os sentidos do corpo. Aristóteles é uma das principais referências em estudos também de metafísica e uma das principais referências sobre o assunto na antiguidade. A ética, segundo Aristóteles, deveria ser guiada pela prudência e pela moderação. A lógica de Aristóteles. Aristóteles, ele também criou a ciência lógica e definiu como a arte e o método de pensar corretamente. Definiu o processo do raciocínio dedutivo na forma de silogismo, de 3 preposições, das quais a terceira segue-se das outras 2. Aristóteles nos deixou um método preciso para entender o conhecimento formal por meio da linguagem. A lógica é exata e permite o julgamento da forma de um enunciado, permitindo perceber se ele faz sentido ou não. A ciência grega depois de Aristóteles e a ciência alexandrina. Depois da morte de Aristóteles, Teofrasto assumiu a liderança do Liceu, onde ficou por 36 anos. Estraton, ele dedicou-se ao estudo da natureza, construindo equipamentos e fazendo observações experimentais. Esses experimentos eram destinados a testar algumas das hipóteses, como a de que existe um vácuo descontínuo. Ele também argumentou que todos os corpos tinham peso.
Aristarco foi um dos últimos pitagóricos e o primeiro a afirmar que o Sol e não a Terra era o centro do sistema planetário. Mas a ideia dele foi rejeitada e teve pouco efeito no pensamento antigo e medieval. Aristarco ele também encontrou o diâmetro da Lua, que é cerca de 1/3 do diâmetro da Terra. Arisco foi um dos últimos pitagóricos. Com o declínio do poder político e econômico de Atenas, o centro da cultura grega deslocou-se para Alexandria. Estavam lá a famosa biblioteca, que continha 10 salas de pesquisas, um jardim botânico, um zoológico, salas para dissertação, um observatório e uma grande sala de jantar. Eratóstenes foi o primeiro a medir o tamanho da Terra. Hipparco de Nicéia, ele é considerado o maior astrônomo da antiguidade. Inventou o astrolábio, mediu a posição de várias estrelas e foi ele que fez o primeiro catálogo das estrelas. Arquimedes fez da estática uma ciência racional e autônoma, uniu a geometria e os objetos físicos. O último cientista em Alexandria foi Hipácia. Ela foi esfolada viva e esquartejada e a biblioteca foi completamente destruída. Esses são os dos principais nomes da ciência grega, depois de Aristóteles, e a ciência alexandrina. Ptolomeu. Cláudio Ptolomeu ele foi um importante cientista grego, nascido no Egito e com cidadania romana, que viveu entre os séculos I e II d.C. Ele contribuiu em áreas de conhecimento como a matemática, geografia, cartografia, astrologia, astronomia, óptica e teoria musical. Ptolomeu ele formulou as teorias acerca da trigonometria esférica, do movimento solar e lunar, das conjunções de planetárias e também a catalogação dos corpos celestes. Um dos seus postulados mais importantes é conhecido como o Teorema de Ptolomeu. Segundo ele, um quadrilátero inscrito numa circunferência tem produto das diagonais igual à soma dos produtos dos lados opostos. Ptolomeu ele distinguiu e organizou os saberes da astronomia e da astrologia, separando a ciência do miticismo. Ok. O Império Romano, ele quando domina, invade a parte da Grécia, que na época era o Império Grego, e ele provoca um declínio no estudo da ciência, porque os romanos tinham uma visão com relação ao conhecimento mais prática, para resolver problemas. Então eles não se detinham a questão do pensamento abstrato. O pensamento abstrato para eles não era tão importante, né? Diocleciano, no Império Romano, ele divide o Império em duas partes, Ocidente e Oriente, e o Ocidente é a parte oeste, né, que vai ficar com Roma, e o Oriente é a parte leste, que vai ficar com a região dos árabes, né? Enfim, nesse processo há um movimento filosófico chamado escolástico, escola escolástica ou filosofia escolástica, que é Agostinho de Hipona. Ele é um ícone porque ele se depara com a seguinte situação: se o mundo foi criado num dado momento, por que Deus permitiu que uma eternidade transcorresse antes da criação? Essa questão é porque principalmente o lado oeste, eles tinham muita resistência, a igreja tratava com muita resistência à física aristotélica, né? E aí, para tentar juntar a física aristotélica e a teologia cristã, os estudiosos da época, os filósofos, né? Hipona foi influenciado por Plotino e a filosofia neoplatônica. Então ele tentou responder a isso dizendo que o tempo e o mundo foram criados juntos, mas Deus existe fora do tempo, ou seja, é atemporal. É manter o foco na teologia.
Ok, mas os árabes lá do lado oriental, lembra da divisão? Eles acolhem, né? Eles acolhem esse conhecimento clássico. E ao acolher esse conhecimento clássico, né, ele não proibia nem apoiava, certo? Essa filosofia aristotélica. Mas tiveram um papel muito importante, porque após a construção da capital do Império Árabe por Al-Rashid, ele fundou uma escola de ciência. E essa escola de ciência começou a resgatar, houve um resgate da filosofia e da ciência grega, né? Isso foi bem importante. Mais tarde o Oeste, ou seja, a Europa, volta à ciência, né? E aí há um movimento da Renascença Carolíngia, que é uma dinastia franca, que eles reurbanizam a Europa, e ao reurbanizar a Europa, surgem escolas urbanas. Essas escolas urbanas, né, passam a ter um currículo diversificado, estudando lógica, teologia, gramática latina, retórica e o quatrívio, né? A ciência não estava, mas esse fervor cultural foi facilitador. E essas escolas deram origem às universidades. Aqui tem a imagem da Universidade de Oxford. As principais universidades, as que primeiro surgiram, foi a de Bolonha, a de Paris e a de Oxford, né? Lá se estudava o trívio, né, gramática, retórica e lógica, e para se obter grau de mestre e doutor, tinha que se estudar o quatrívio, aritmética, geometria, música, astronomia, né? E às vezes acrescido de filosofia moral e filosofia da natureza e a metafísica. A filosofia da natureza, lá em Aristóteles, é um precursor da física, né? Bom, o problema com Aristóteles é porque, ao falar de um cosmo eterno, ele negava o ato da criação a partir de Deus, né? E com isso se tornou urgente dentro das universidades criar-se uma harmonia entre a teologia e a física aristotélica, né? Ou seja, fé e razão deveriam andar de mãos dadas, mas seria a fé, conforme a teologia, teria a primazia, né? Então Agostinho de Hipona, junto com esse movimento da Renascença Carolíngia, cria-se a filosofia escolástica, né, para se tentar combater o realismo moderno, que era influenciado mais pelo movimento aristotélico. Tomás de Aquino foi considerado um dos maiores filósofos, foi um ícone. Ele criou uma filosofia tomista, antes atomista, né? E com isso ele escreveu um trabalho muito importante que tentou aproximar ao máximo fé e razão através desse trabalho chamado Suma Teológica. Bom, Roger Bacon foi um reformador e ele foi o primeiro que usou essa expressão leis da natureza quando estava estudando fenômenos de refração e reflexão da óptica, né? Dizendo que a lei descrevia a regularidade dos fenômenos naturais. Isso é até hoje assim utilizado, e ele quase poderia ser o pai da física moderna, da ciência moderna. Mas devido ainda a uma forte influência aristotélica, ele tratou de forma qualitativa todos os seus estudos e não quantificava. Ockham foi um estudioso também, né? Guilherme Ockham, William Ockham, e a navalha de Ockham é bem conhecida porque ele estabeleceu a separação entre teologia e filosofia, né? Com isso ele foi expulso da universidade, não obteve o grau de mestre, né? E sua afirmação fora a seguinte, né? No suntum multiplicando etia praeter necessitatem. Ou seja, necessidades não devem ser multiplicadas além da necessidade. Esse princípio, conhecido como a navalha de Ockham, né, até hoje os físicos, tanto na época como até hoje, utilizam, que é trabalhar buscando leis da natureza de forma mais simples possível. Então as hipóteses e teorias também devem se pautar na simplicidade, não no simplismo. Outras contribuições foi Nicolau de Cusa, que afirmou que lugar e movimento não eram absolutos, dependia do observador. Estamos falando aqui de referencial, numa época muito antes, né? E retomou a questão das trajetórias da Terra, Lua, planetas, dizendo que não eram circulares, como até Ptolomeu costumava se afirmar que era,
né? Outras contribuições importantes e um destaque é a demonstração geométrica de Oresme do teorema formulado por estudiosos do Colégio de Merton de Oxford. Um colégio que contribuiu bastante. Que diz o seguinte: um corpo movente sem movimento uniformemente acelerado percorre a mesma distância em um intervalo de tempo que aquela que percorreria caso se movesse em movimento uniforme com velocidade igual à velocidade média. Isso é uma percepção tremenda, né? Então essa demonstração geométrica foi muito importante. Lá no começo ainda também, Philoponus, ele deixou uma contribuição muito profunda para a dinâmica, porque ele conseguiu estabelecer uma relação entre força, resistência e velocidade, né? E ele trabalhou com essa ideia, que houveram muitas, inclusive para nós hoje absurdas, que a velocidade guardava uma proporção entre a diferença da força e a resistência. Então, se a força e a resistência fossem iguais, a velocidade seria nula. Isso é bem profundo para a época. Então, a Idade das Trevas ou ficou um legado, né? Pelo que nós apresentamos aqui, vocês viram que houve sim um deslocamento na corrente de pensamentos, né? Que aconteceram mudanças em conceitos e teorias, né? E que hoje a ciência moderna guarda ou se apoiou nessas mudanças, né? No campo da matemática, no campo da física, avanços na área de cálculos, os árabes com os algarismos arábicos, mais fácil para efetuar cálculos do que o algarismo romano, movimento dos corpos, discriminar cinemática de dinâmica, entre outros, certo?